Fala galera, nesse vídeo eu vou falar para você 4 principais motivos que fazem o paciente procurar a quiropraxia segundo Joseph Strauss, beleza? E o primeiro motivo é, o paciente procura a quiropraxia para ter seus sintomas daquela patologia ou daquela dor tratada. Em disparada, esse é o principal motivo do paciente procurar a quiropraxia. Geralmente ele chega por alguma dor. Então, o paciente muitas vezes, na sua grande maioria, chega com dor de coluna e já chegam falando que ouviram falar que a quiropraxia é bom para dor de coluna, para hérnia de disco. Então ele vem para tratar esses sintomas de patologias já prescritas de uma forma geral. Então esse é um dos primeiros motivos que a gente está tentando quebrar esse paradigma de que a quiropraxia ela é realmente efetiva para dor de uma determinada patologia, beleza? E o segundo motivo, de uma forma geral, é o paciente vir procurar a quiropraxia para prevenção daquela determinada patologia ou daquela dor que ele veio como primeiro contato, certo? Então, há muito tempo atrás, a parte da medicina não conseguiu implementar aquela medicina preventiva com seus pacientes e a quiropraxia veio para revolucionar essa parte da prevenção. Então, muitos pacientes, apesar de vir pelo principal motivo da dor, né, esse segundo contato que ele tem é para não sentir alguma determinada dor. Por exemplo, às vezes o paciente vem procurar a gente porque tem uma hérnia de disco e aí tem algum sintoma de dor irradiada, dor local, né? Existem algumas maneiras de estar fazendo avaliação e a gente diferenciar que tipo de tecido está sendo lesado de acordo com o sintoma que o paciente está apresentando. Então o paciente chega nesse primeiro motivo da dor e uma vez que a gente consegue de uma forma não direta, né? Mas não deixa de ser uma forma direta, mas indiretamente a gente não vai tratar especificamente a dor. Mas quando ele melhora desse sintoma da dor, ele volta e fala assim, eu vou voltar na quiropraxia para eu não sentir aquilo que eu sentia antes. Então, esse retorno de uma forma preventiva é o que a gente está buscando para o paciente para ele conseguir vir de uma forma preventiva e não esperar sentir alguma dor para estar fazendo o tratamento. Então, o segundo motivo é a prevenção de algum sintoma que ele já teve, alguma patologia que ele já teve, beleza? Já o terceiro motivo que faz o paciente vir procurar a quiropraxia, segundo o B.J. Palmer, né, uma das utopias dele, que é um dos grandes precursores aí da quiropraxia, ele acreditava que quando o paciente chega para a gente para despertar, né, um potencial genético, então ele acreditava que quando ele retirava determinadas obstruções que fizesse com que o sistema nervoso, né, trabalhasse de uma forma realmente efetiva, ele ia melhorar aquela genética, principalmente das mulheres grávidas que estavam perto ou queriam engravidar, né? Então as mulheres que estavam procurando ficarem grávidas, ter uma gestação, e ele ia conseguir melhorar esse despertar genético dela e fazer com que as futuras gerações viessem muito mais saudáveis. Então essa seria a terceira principal motivo de procura. Mas desde os anos 70, esse terceiro motivo, que o B.J. Palmer também acreditava bastante, não é tão comum. Então, desde 1970, a gente não tem a procura da quiropraxia para esse despertar, né, do potencial genético, beleza? Mas também seria, segundo o Strauss, aí, o terceiro motivo do paciente estar procurando a quiropraxia, certo? Já o quarto e último motivo, segundo o Strauss, que o paciente vem procurar o serviço de quiropraxia é com que ele faça com que o corpo dele trabalhe com a máxima eficácia do sistema nervoso. O que é isso? Existe uma analogia muito bacana que o professor Cláudio, né, um professor espanhol Cláudio, ele cita, que é o seguinte: imagina que existe um rio, tá? E aí, nesse rio, de um lado, você tem uma vegetação onde você vai ter animais que vão se alimentar dessa vegetação. De um outro lado do rio, você vai ter uma família que vai precisar dessa água desse rio para estar se alimentando, para estar fazendo a sua limpeza dentro de casa, em si, sua limpeza, né, o seu alimento, certo? Do outro lado você vai ter um comércio que vai depender da água para poder fazer comida e vender aquele comércio. Do outro lado do rio você vai ter uma grande empresa que precisa daquela água para produzir energia.
Só que nesse rio é colocada uma pedra. Imagina uma pedra muito grande que é colocada nesse rio. Ou seja, quando você bota uma pedra nesse rio, você está diminuindo o fluxo de água e essa vegetação que esse animal estava ali para consumir vai diminuindo. Então a probabilidade do animal não se alimentar de uma maneira correta é muito grande. Do outro lado do rio que tinha família que precisava daquela água para suas atividades domésticas, para fazer comida, para cozinhar, né, para poder tomar banho, poder se alimentar, também vai estar deficitário. Então vai ter que fazer um racionamento de água. Aquela empresa que precisava da água para poder produzir energia vai ter uma produção mais baixa de energia. Então qual é o trabalho da quiropraxia? É retirar essa pedra. Ou seja, a gente vai retirar obstruções que nós chamamos de subluxações vertebrais, que vai fazer com que teu corpo ele trabalhe com a máxima eficiência do sistema nervoso, tá? Ou seja, o cérebro ele comanda todas as partes do corpo, vísceras, órgãos, músculos, enfim. Então o cérebro ele precisa ter a condução do cérebro até aquele órgão, aquela víscera, aquele músculo que ela precisa ter essa conexão. Qualquer obstrução que a gente chama de subluxação, certo? Que são essas alterações na congruência, no posicionamento, enfim, na mecânica, podem interferir diretamente no trabalho adequado daquela via. Então, o nosso trabalho como quiropraxista é tirar essas obstruções e fazer com que o corpo realmente trabalhe com sua máxima eficiência. Então, hoje em dia já existem pacientes que vão procurar a quiropraxia. Claro que a primeira situação de dor ainda é uma grande realidade, mas a gente está mudando isso. Então existem pacientes que precisam de quiropraxia para poder o corpo estar funcionando de uma forma adequada. Às vezes você vai pegar um paciente que tem reuniões, que precisam estar bem de cabeça para poder produzir na reunião, e se ele tiver essa consciência dos benefícios da quiropraxia, ele pode ser uma pessoa que vai ter uma vida útil mais saudável muito maior. Então o desgaste que ele vai ter físico vai ser menor, o desgaste emocional dele vai ser menor, tá? Então essa fadiga que ele vai ter vai ser menor, então ele vai conseguir produzir no teu dia a dia, ele vai estar propiciando um ambiente de trabalho muito melhor, muito mais ágil, muito mais efetivo. Então essa é uma das principais, apesar de ser a última que o paciente vem nos procurar, né? Que é difícil você ver um paciente chegar e falar assim: ah, doutor, eu vim aqui para trabalhar na máxima potência do meu sistema nervoso. Não é tão normal. Mas com isso a gente está mudando um pouco a forma do paciente pensar, a forma dele raciocinar. E com isso a gente vai conseguir implantar isso na vida dele como a quiropraxia sendo um estilo de vida, uma melhora na qualidade de vida dele. Então qualquer obstrução que ele venha a ter, a gente vai tá sanando, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal aqui, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de qualidade que possa agregar e sanar muitas dúvidas, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.